puder, ore com alguém que está próximo de você. Se você puder, libere sobre ela. Ore sobre ela. O espírito de revelação, de conhecimento. Revelação e conhecimento, revelação e conhecimento. Libere sobre a vida do seu irmão, revelação, conhecimento. Libera sobre ela, libera sobre ela. Revelação e conhecimento. Sim, Senhor, sim, Senhor. Sim, nós dizemos sim à sua vontade. Nós dizemos sim à sua vontade neste lugar. Nós dizemos sim à sua vontade. Nós dizemos sim à sua palavra. Nessa noite, neste lugar. Libera do seu rio neste lugar, Abba. Abba, 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 libera do seu rio neste lugar. Libera do seu rio neste lugar. Do seu rio neste lugar. Libere sobre ele intimidade. Libere sobre ele a graça, o rio do Senhor. O rio do Senhor nessa noite. O rio do Senhor nessa noite, neste lugar. Olhe para Ele. Olhe para Ele nessa noite. Olhe para Ele nessa noite. Sim, Ele está aqui com seus braços de amor, com seus braços de amor. Ele está aqui. Ele está aqui com seus braços de amor, com seus braços de amor. Eu desafio você a dar um abraço nele. Eu desafio você a abraçar Ele nessa noite.
Mergulhe nesse rio. Mergulhe nesse rio. Sim, sim, Senhor. Libera o espírito da profecia nesse meio, no nosso meio nessa noite. Profecia em nosso meio nessa noite. O espírito da profecia libera sobre nós essa noite. O espírito da profecia.
prostrar. O que é que os anjos vêm, eles fazem cantação. Só quero. Sim, Senhor. Sim, Senhor, nós queremos te ver. Sim, Senhor, nós queremos te ver. Sim, Senhor, nós queremos tua face. Sim, Senhor, nós queremos tua face. Sim, Senhor, nós queremos tua face. Se você puder, feche teus olhos por mais um momento. Sim, Senhor.
Nós estamos aqui por causa de você. Nós estamos aqui por causa de você, Senhor. Tu és a fonte. Sim, Tu és a fonte. Sim, Tu és a fonte. Sim, Tu és a fonte. Tu és a vida. De Ti dependemos. Em Ti confiamos. Por Ti nós esperamos. Pois Tu és tudo. Sim, Tu és tudo. Você pode liberar seu coração para o Senhor nesse momento. Não é uma canção conhecida, não é um jargão evangélico, não é uma frase de efeito, mas as verdades que estão no seu coração. Você pode liberar ao Senhor nesse momento. Aquela canção nova, aquele entendimento, aquele sentimento verdadeiro e profundo. A sua forma, o seu jeito de falar com Ele. O que impressiona o Senhor não é o quão bonitas são nossas palavras, mas o quão verdadeiras elas são. O que impressiona a Deus não é o quão eloquentes são nossas palavras, mas o quão verdadeiras elas são. Sim, Senhor, nós clamamos por Tua glória aqui. Se você puder, levante suas mãos. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Você pode receber mais nessa noite. Você pode receber mais nessa noite. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Você pode receber mais essa noite. Sim. Deixa Ele tocar. Deixa Ele tocar. Deixa Ele entrar no lugar do seu coração, um lugar que talvez você não abriu para Ele ainda. Libere nessa noite o seu coração para Ele. Libere seu coração para Ele nessa noite. Sim, libere seu coração para o Senhor. Flua nas verdades do seu coração para Ele. Chama Ele, chame por Ele. Vamos, chame por Ele. Sim, Senhor, sim. Sim, somente Sua glória aqui, Senhor. É o que nós desejamos, é o que nós precisamos, sim. Sim, Senhor, nós dizemos sim à Sua vontade. Nós dizemos sim ao Seu nome. Nós dizemos sim ao Seu Espírito. Vem. Oh, vem, toca-nos, Senhor. Vem e toca-nos. Senhor. Vem e toca-nos. Sim, Senhor. Sim, vem e toca-nos. Ah, sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Senhor, leva-nos no lugar da Sua vontade. Leva-nos no lugar da Sua vontade, Senhor. Sim, Senhor. Sim, nós Te desejamos mais do que tudo. Mais do que tudo, Tu és desejado aqui em nosso meio. Sim, Pai. Sim, Pai. Experimentou, fala isso para Ele, fala: Pai, eu preciso experimentar esse toque. Talvez você nunca experimentou, você nunca teve essa oportunidade. Ele está aqui nessa noite. O Senhor, Ele não pula janelas, mas Ele entra por uma porta que está aberta. O Senhor, Ele não pula por janelas, mas Ele entra por uma porta que está aberta. Por isso, nessa noite, se você nunca experimentou, diz para Ele: Senhor, vem e toca-me. Diz
para Ele, Senhor, vem, vem, Senhor, toca-me, toca-me. Sim, nós precisamos. Sim, nós precisamos. Tu és a nossa fonte. Tu és a nossa fonte, Senhor. Sim, Tu és a nossa fonte. Sim, nós Te desejamos. Sim, nós Te desejamos. Vem com curas nessa noite, Senhor. Talvez alguns dessa noite precisam de cura. Talvez, Senhor, alguns dessa noite precisam de milagres no seu corpo físico. Nós oramos, Pai, porque onde o Seu Espírito está, ninguém fica aprisionado. Onde o Seu Espírito está, a liberdade, Senhor, dos pecados, das enfermidades, de maldições. Por isso, nessa noite, nós clamamos, vem com cura, Senhor, sobre nós. Restaura, Senhor, restaura. Sim, Senhor. Nós clamamos por um ambiente, Senhor, de libertação na mente de cada homem e de cada mulher neste lugar. Na mentalidade, Senhor, de cada homem e cada mulher neste lugar. Nós clamamos por um ambiente, Senhor, onde mentes serão destravadas, onde corações serão destravados. Sim, sim, nós cremos, Pai. Tu és o mesmo ontem. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo, Tu ainda não mudou. Tu nunca mudarás. Por isso nós clamamos pelo Senhor aqui. Toca-nos, Senhor, toca-nos. Traz cura neste lugar. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Abre nossa mente e coração nessa noite, Senhor. Renova as forças do que está cansado neste lugar. Renova as forças daquele que está cansado e desanimado neste lugar. Sim, Senhor. Aquele que está, Senhor, depressivo, aquele que está angustiado, Pai, a Sua presença restaura, o Seu toque restaura todas as coisas. Sim, Senhor, sim, Senhor. Sim, Pai, nós clamamos por Ti aqui. Leva-nos além da razão. Leva-nos além da razão e da compreensão, Senhor, humana. Conecta-nos no Teu Espírito, Senhor. Conecta-nos com o Teu Espírito nessa noite. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Converte, Senhor, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Reposiciona famílias, Pai, nessa noite aqui. Reposiciona famílias aqui, Senhor. Pais e filhos que estão separados, pais e filhos que estão desalinhados. Conecta, Pai, segundo Sua palavra, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais nessa noite. Libera um ambiente de perdão sobre nós essa noite, Senhor. Libera um ambiente de perdão sobre nós essa noite. Aqui, Senhor, aqui. Libera um ambiente de perdão sobre nós neste lugar. Restaura os casamentos, Senhor, nessa noite. Sim, restaura os casamentos, Pai. Libera perdão. Libera, Senhor, libera esse sentimento de perdão, de arrependimento, Pai, do esposo e da esposa. Restaura, Senhor, os casamentos aqui. Reconecta, Senhor. Restaura essa aliança que está quebrada. Restaura essa aliança, Senhor. Restaura essa aliança nessa noite, Pai. Nós cremos no Evangelho de poder. Nós cremos no Evangelho de poder. Nós cremos no Evangelho de restauração. Por isso, vem, Senhor, e renova. Faz tudo de novo. Restaura, reposiciona as coisas aqui nessa noite. Traz cura ao que está doente. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Te louvamos, te louvamos. Sim, Pai, te louvamos. Só o que nós queremos é te ver, te ver, te ver, te ver. Sim, nós queremos te ver. Sim, nós queremos te ver. Sim, nós queremos te ver, Senhor.
lutamos contra toda resistência, Pai, nessa noite. Nós lutamos contra toda resistência no reino espiritual. Nós nos posicionamos como igreja aqui, Senhor, e vamos contra toda resistência das trevas deste lugar, Senhor. Vamos contra toda resistência nas trevas, Senhor. Contra o seu conhecimento, contra a sua palavra, contra o seu espírito nesse lugar. Tira do nosso meio, Senhor, todo o ambiente de manipulação. Tira do nosso meio, Senhor, todo o ambiente, Senhor, de controle humano, Pai. Tira todo o ambiente de escravidão das nossas razões e argumentos, para que possamos conectar a nossa mente contigo. Queremos conectar nosso coração e mente contigo nessa noite. Por isso, Senhor, afasta de nós o controle humano, a razão e o argumento, Senhor. Tira a vaidade e o orgulho de nosso meio, para que o Senhor venha e reine, para que o Senhor venha e governe sobre nós. Sim, Senhor. Sim, Pai. Nós te louvamos. Nós te louvamos. Sim, sim, nós te louvamos. Se você pode sentar. Não distraia o seu coração. Não deixe que nada distraia você nesse momento. São dias de muita importância para nós, para nossa geração. São dias cruciais, são dias de muita resistência das trevas para aquilo que o Senhor está para fazer sobre nós, sobre essa geração. Não é apenas um ambiente de distração, não é um ambiente que traz perseguição contra nós, mas é um ambiente que traz distração a nós. São dias muito importantes, dias cruciais, dias de muito temor por parte da igreja de Cristo dessa geração. Para que a gente possa se conectar com aquilo que o Senhor está para fazer nos próximos dias. E Satanás, ele sempre tenta uma maneira diferente, ele sempre tenta, de tempos em tempos, ele tenta reposicionar a sua forma de agir e a sua forma de nos desconectar daquilo que o Senhor está fazendo. Por isso, se você anda na rua hoje com uma Bíblia na mão, se você faz um culto numa praça, você não é perseguido. Pelo contrário, hoje em nossa nação, você ser crente está na moda. Você liga a televisão, tem alguém pregando, hoje tem novelas que falam da Bíblia. Hoje não é mais um motivo de algo diferente, não. Você anda numa rua, no mínimo 10, 15 pessoas daquela rua frequentam alguma igreja, se dizem crentes, servir ao Senhor. Porém, não são dias onde nós seremos perseguidos pelo sistema desse mundo, mas são dias onde nós seremos seduzidos pelo sistema desse mundo. E a perseguição, ela nos fortalece. A perseguição, ela prova as nossas convicções e nos torna mais valentes e fortes. Porém, a sedução nos enfraquece, porque a sedução nos coloca no lugar de facilidade. A sedução, ela nos coloca num lugar de falso descanso. A sedução, ela faz com que a gente olhe à nossa volta e veja, nossa, está tudo muito bom. Olha, na nossa cidade tem várias e várias igrejas evangélicas. Pronto, está tudo muito legal. Ah, o meu filho, ele pode dizer na escola que ele é crente, não tem problema, ninguém vai dar risada mais dele, até porque está na moda. Eu posso sair na rua, eu posso colocar um adesivo no meu carro dizendo que eu sirvo o Senhor, minha casa serve ao Senhor e não vou ser hostilizado no meio da rua, porque está na moda, não tem problema algum. Mas existe uma palavra que sonda sobre nossas cabeças, sonda sobre nossa geração, sobre esse tempo, sobre nós como igreja nesses dias. Uma palavra chamada sedução. E a sedução, ela não vem contra nós, não, ela vem a favor de nós. Ela vem vestido com uma roupa muito bonita.
ela vem vestida ela vem perfumada com perfume que é bom às nossas narinas. A sedução, ela vem de acordo com aquilo que nós queremos fazer. Ela vem assim, sutilmente, tentando nos engolir. Ela vem sutilmente tentando nos levar a um lugar onde tudo está muito bem, um lugar de satisfação, um lugar de prazeres. E quando nós lemos a palavra, por causa dessa sedução, todos os nossos olhos vão se voltar a coisas que o Senhor prometeu, coisas que o Senhor falou, coisas que são boas para nós. E a cada dia que passa, a nossa geração, a igreja dos nossos dias, ela se afasta de algo que é muito importante para o Evangelho, chamado cruz. A nossa movimentação nesses dias, se você for falar com alguém que serve ao Senhor, na sua grande maioria as pessoas vão dizer assim: olha, está tudo muito bem, eu estou prosperando, troquei de carro, vou comprar uma casa nova agora, fui promovido no trabalho, Deus está me abençoando, está tudo muito legal. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós lemos o que o Senhor fala a respeito dos últimos dias, quantos aqui acreditam que nós estamos vivendo os últimos dias? Mas se nós olharmos para o nosso Evangelho, e se nós olharmos para o que o Evangelho diz a respeito dos últimos dias, alguma coisa está errada. Aquilo que era para ser um motivo de confronto aos padrões do mundo, aquilo que era para ser motivo de embate com as realidades do mundo, com a realidade da sociedade, está se tornando normal. É mais do mesmo. E nós passamos de um discurso que nos leva para a cruz, para um discurso, como é que se fala? Ecumenista. Onde tudo está muito legal, tudo está muito bem. Eu posso andar com você, você pode andar, e, enfim, aquela falsa amizade, aquela falsa paz. E nós vamos a passos largos nos afastando da cruz de Cristo. Porém, a maneira de Satanás parar, principalmente a igreja brasileira, a arma que Satanás tem usado nesses dias contra a igreja brasileira se chama sedução. Se chama conveniência. E conveniência é uma palavra que tem muito a ver com os nossos dias. Sabe por quê? Porque hoje nós escolhemos quem senta à nossa mesa. Nós escolhemos quem entra no nosso carro. Nós escolhemos com quem nós vamos trabalhar, nós escolhemos com quem nós vamos andar, nós escolhemos quem vai fazer parte da nossa roda de amigos, nós escolhemos quem vai sentar à mesa, comer junto comigo. Por causa da conveniência, hoje nós trocamos valores, quebramos princípios, negociamos a verdade, porque tudo em prol do benefício próprio. Aí nós usamos a palavra dizendo: não, o Senhor disse que nós comeríamos o melhor da terra. E essa é a palavra que ronda os nossos dias, que ronda a igreja do Senhor. É esse sistema, é esse sentimento, essa é a forma nesses dias que Satanás tem usado para tirar a igreja do seu propósito. O diabo, ele não quer mais tirar você de dentro dessas quatro paredes. O diabo não está mais preocupado se no domingo à noite você fica em casa assistindo a televisão ou se você vem para cá. Não, isso não é mais o problema do diabo. Mas o problema de Satanás é cauterizar a nossa mente, fechar os nossos olhos, o nosso entendimento, para não entendermos aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Por isso, para Satanás não tem mais problema a gente ir no culto. Para Satanás não tem mais problema a gente ir à igreja, participar de um discipulado, cantar uma música, dar dízimos e ofertas. Isso não ofende mais Satanás. Mas muitas vezes isso tem nos afastado da cruz de Cristo. Isso nos afasta do caminho que nos leva à morte do nosso eu, à morte da nossa natureza humana, do nosso orgulho e da nossa vaidade. Em busca do
prazer pessoal, em busca da satisfação pessoal, nós negociamos princípios e valores constantemente, diariamente. Sabe como é que você descobre isso? A cada decisão que você tomar, pare e pense, o que motivou você a tomar aquela decisão? A cada decisão que você toma, a cada passo que você dá, a cada escolha que você faz, pare e pense, por que você escolheu aquilo? Por que você fez aquilo? Qual foi a sua decisão? Porque o que motivou a sua decisão? E nós vamos perceber que grande parte das nossas decisões hoje, elas são para trazer benefício próprio. Mas quando nós lemos a respeito da vida de Jesus, quando nós lemos a respeito do caminho que Jesus trilhou, nós não vemos Jesus buscando o benefício próprio. Nós não vemos Jesus vivendo para si mesmo. Nós não vemos Jesus fazendo escolhas que iam ser boas para ele. É ou não é, gente? Alguém viu aqui Jesus trilhando um caminho fácil, escapando, fugindo dos confrontos, fugindo? Alguém viu aqui Jesus fugindo daquilo que ele precisava fazer, daquilo que ele foi enviado para fazer? Mas em algum momento da história, a nossa teologia, ela inverteu os valores. E ela disse que a vontade de Deus é que tudo esteja bem. Que eu me dê bem. Independente de qualquer coisa, que eu seja o beneficiado. Porém, quando nós lemos a respeito do propósito de Deus para com nossas vidas, que está em Romanos 8:29, a gente vai perceber que o propósito eterno de Deus para com as nossas vidas é nos tornar semelhantes a Jesus. O propósito de Deus para com a criação é nos tornar como Jesus. Aquele que de antemão os conheceu, também os predestinou. Por isso, se você veio aqui nessa noite e você diz assim, poxa, é uma escola que fala a respeito de missão, mas eu nem tenho uma missão, eu nem sei porque que eu nasci, eu não tenho um propósito. Agora você descobriu. Romanos 8:29. O propósito eterno de Deus é tornar você como Jesus. Aquele que de antemão os conheceu, ou seja, antes mesmo da fundação do mundo, aquele que na eternidade já conhecia eu e você. Quando Ele nos colocou na terra, Ele nos predestinou. Nós fomos predestinados a algo. Ser como Jesus. Repita comigo, o propósito de Deus para a minha vida é me tornar como Jesus. Só que nós precisamos entender algo muito crucial, algo muito simples, porém complexo. O caminho pelo qual Jesus vai nos levar, o Pai vai nos levar a nos tornar como Jesus, vai ser o mesmo caminho que Jesus trilhou. Deus seria um Pai muito irresponsável se Ele criasse atalhos para nos tornar como Jesus. Deus seria um Pai muito irresponsável se na nossa caminhada Ele facilitasse as coisas para nós assumirmos a forma e nos tornarmos como Jesus. Por quê? Porque à medida que nós trilhamos o caminho da facilidade, nós nos tornamos pessoas imaturas, frágeis, que fogem dos confrontos, fogem dos desafios, fogem daquilo que o Senhor está propondo para nós esses dias. Se o propósito de Deus é nos tornar como Jesus, então nós vamos ter que ter a consciência de que nós vamos percorrer o mesmo caminho que Jesus percorreu. E qual foi o caminho que Jesus percorreu? Alguém pode me dizer? O que Jesus passou desde o seu nascimento até o caminho da cruz? Alguém pode me dizer? Sofrimento, angústia, injustiça, humilhação, perseguição. Porém, Ele também foi seduzido.
Porém, também Jesus foi convidado a participar desse ambiente de conveniência. Quando o diabo diz para ele: olha, se você prostrado me adorar, eu te dou todos os reinos dessa terra. Quando os discípulos falam: Jesus, não, manda um anjo aqui, manda um raio e destrói isso aqui tudo. Foi ou não foi? É ou não é? Amém, gente? Jesus também foi tentado a entrar num ambiente de conveniência, a entrar num ambiente de facilidades, um ambiente onde ele negociaria a verdade, o propósito pelo qual Deus o estabeleceu na terra. Mas por causa desse homem convicto, por causa desse homem que sabia o que estava fazendo, que não negociou, que entendia o que veio fazer na terra e por isso não negociou, é que a salvação chegou até nós. O nosso maior erro no que diz respeito à missão é achar que Deus quer nos usar. Você sabia disso? O maior erro nosso no que diz respeito à missão é chegar diante de Deus e falar assim: Deus, e aí? Te aceitei, né? Agora eu sou crente, vou no culto, dou o dízimo, canto. E aí, o que eu faço agora? Qual projeto que eu me encaixo? No que eu vou funcionar? Esse é o primeiro passo que nós damos, e por causa desse primeiro passo que nós damos errado, nós comprometemos todo o restante da nossa vida. Porque o propósito de Deus não é nos usar. O propósito de Deus é nos transformar. Você pode repetir isso comigo? O propósito de Deus não é me usar, é me transformar. Sabe por quê? Porque Deus não usa você ou não usa eu. Deus usa a igreja. Deus não tem projeto paralelo. Nós não temos uma missão. É Deus que tem uma missão na terra. E a forma de Deus atuar na terra é através da igreja. Esse corpo, esse organismo vivo. Porque quando nós pensamos que o propósito de Deus é nos usar, nós estamos transformando Deus de um pai para um patrão. Nós estamos mudando a forma do que Ele representa para nós. Então nós nos comportamos diante de Deus como se Ele fosse o nosso patrão. Aí nós buscamos fazer tudo perfeitamente correto, tudo do melhor jeito, porque senão o nosso patrão vai brigar com a gente, vai dar conta, vai nos mandar embora, não vai me dar o salário, vai... Como é que o crente usa o termo? Vai pesar a mão sobre mim, não é assim que a gente fala? Mas o propósito de Deus, o propósito eterno, é Deus, um pai que busca uma família de muitos filhos que se tornem parecidos com Jesus, o irmão mais velho, o primogênito. E se nós damos o nosso primeiro passo, se o nosso primeiro passo diante do Senhor for entender que o propósito dele é nos transformar, então nós mudamos toda a nossa caminhada daqui para frente. Porque aí não tem a ver com o que eu vou fazer para Deus, mas tem a ver com o que Ele quer fazer em mim. Tem a ver com o que Ele está fazendo em mim. E quando eu entro nesse lugar de descanso, quando eu entro nesse lugar de concordar e aceitar tudo o que Ele está fazendo em mim, então eu me sujeito a tudo que Ele coloca à minha volta. Eu me sujeito a todas as ferramentas que Ele usa para trazer transformação para mim. E sabe qual é a maior ferramenta que o Senhor usa para transformar você? Olhe para a pessoa que está do seu lado. É essa pessoa aí. Porque é nesse ambiente chamado igreja. Olha aqui para mim. É nesse ambiente chamado igreja. É nesse ambiente chamado reino que não há espaço para minha vaidade, não há espaço para o meu orgulho. Porque se eu quero me tornar um corpo, então eu tenho que deixar de ser quem eu sou.
Se eu quero me tornar membro desse corpo, desse organismo, então eu não posso lutar pelos meus direitos. Eu entro nesse ambiente chamado igreja, mas para mim entrar nele eu preciso abrir mão do meu direito. Imagine se a mão direita brigasse com a mão esquerda. Imagine se o pé brigasse com a cabeça. Como seria o nosso corpo? Porém, o nosso corpo ele é perfeitamente ajustado. E todo o comando do nosso corpo, ele vem da onde? Da onde vem o comando do nosso corpo? E quem é o cabeça da igreja? Por isso não tem a ver com a minha vontade. Por isso não tem a ver com o meu propósito. Por isso não tem a ver com os meus desejos, não tem a ver com a minha vaidade. E essa minha mão aqui, ela só tem vida se ela estiver conectada ao corpo. Se você arrancar essa mão aqui e jogar ela fora, o braço sobrevive, mas a mão não sobrevive mais. Por quê? Porque ela não tem vida por si só. E esse é o chamado de Deus para nós. É quando nós abrimos mão da nossa vida, da nossa vontade, do controle das nossas ações, para entregar a nossa vida ao controle dele. Sempre quando nós pensamos em missão, a primeira coisa que nós achamos, qual é a missão que Deus vai me dar para fazer? Qual é a missão? Qual é o meu chamado? No que Deus vai me usar? Não. A missão de Deus é transformar a minha vida e a sua vida. E mediante a nossa transformação, mediante ao ambiente onde nós nos sujeitamos à transformação, nós nos tornamos um modelo correto para trazer transformação às pessoas à nossa volta. Porque o que mais condena aquilo que é falso é o verdadeiro. O que mais condena tudo que está errado é quando nós nos posicionamos em estabelecer o que é verdadeiro. Por isso nós fomos chamados não para ter um bom discurso, mas nós fomos chamados para assumir um estilo de vida de acordo com a vida de Jesus. Bata assim no peito, fala assim: eu não fui chamado para ter um bom discurso. Eu não fui chamado para ter uma boa pregação. Mas eu fui chamado para ser como Jesus. Parece ser algo tão simples, né? Parece ser... Poxa. É simples. Mas baseado na forma como nós nos movimentamos esses dias, é muito difícil. Porque estamos seduzidos pelos benefícios, estamos seduzidos pelos benefícios que ser crente hoje nos dá. Nós estamos seduzidos, envolvidos com essa mentalidade de conveniência, buscando viver a autossatisfação, buscando viver uma autopreservação e fugindo daquilo que realmente nos confronta. Por isso a conveniência ela faz parte do nosso vocabulário nesses dias, porque quando nós estamos num grupo de pessoas e tem uma pessoa ali que, cara, eu não me dou muito bem com ela, a gente não bate. Qual que é o nosso primeiro desafio? O nosso primeiro passo? Fugir dela. Ir para outro grupo, sentar longe, se afastar, não conviver, não relacionar. Por quê? Porque nós fomos acostumados a sempre trilhar um caminho de facilidade. Nós fomos acostumados a sempre trilhar um caminho que nos traz o próprio benefício. Por isso, se você achava que o propósito de Deus para você nessa cidade é você salvar essa cidade toda, você está enganado. Nós estamos enganados. Porque o propósito de Deus é transformar a minha e a sua vida. Para que a minha e a sua vida se torne um modelo correto de vida. Para que a minha e a sua vida, a minha e a sua família se torne um modelo correto, um modelo segundo os padrões do reino de Deus. Isso faz com que tudo que está errado à nossa volta seja condenado. Isso faz com que tudo à nossa volta seja envergonhado. Foi assim que aconteceu com Noé. A palavra de Deus conta a história de Noé dizendo que ele era um homem justo e íntegro e que andava com Deus. E só isso foi o bastante para Noé fazer Deus sorrir. Só isso foi o bastante para Noé fazer os céus se moverem ao seu favor e Deus escolher esse homem simples. Você não vê a Bíblia dizer que Noé tinha um projeto social, Noé não tinha uma casa de recuperação, Noé não tinha uma igreja.
Nem discípulos a Bíblia não diz que Noé tinha. E nós hoje tentamos fazer tantas coisas, né? A gente sai por aí, evangeliza, bota a faixa na rua e tenta fazer as coisas e constrói as coisas e vai tudo muito bonitinho tentando agradar a Deus. E às vezes a gente nem faz cócega em Deus. E vamos, lutamos, nos cansamos e nada acontece e vivemos uma vida se desgastando, cansados, sem propósito. Estamos trabalhando sozinhos. Estamos trabalhando pela força do nosso braço. Aí você olha para Noé, um homem que não tinha nada para oferecer a Deus. Mas Deus escolhe aquele homem para reconstruir o mundo. E a história de Noé nos conta que ele era apenas um homem justo e íntegro, que andava com Deus. Jesus disse que nos últimos dias seriam como nos dias de Noé. Que tipo de gente nós precisamos ser então? Que tipo de gente nós precisamos ser hoje? Se nossos dias são como nos dias de Noé. Como era Noé? Quem era Noé? Muitas vezes o nosso sentimento é de salvar toda uma cidade, salvar uma nação, salvar o Nordeste, o sertão brasileiro. Você sabe quem que Noé salvou naquele dia? Quem? Está vendo como muitas vezes os nossos princípios estão invertidos, os nossos valores, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver Deus, a nossa forma de achar o que Deus quer fazer. Nós estamos sempre construindo uma forma e tentando encaixar Deus dentro dela, não é assim? A gente constrói uma forma e tenta empurrar Deus ali dentro, para que Ele seja daquele jeito. Estamos dando passos largos, construindo um muro, porém esquecemos dos fundamentos que são tão simples, os fundamentos que são tão básicos, fundamentos que são tão... Às vezes é até vergonhoso, assim, falar sobre isso, pregar sobre isso, sabe? Poderia falar umas coisas mais, né, diferentes, assim, umas revelações mais, que você pudesse dar um glória a Deus bem alto, assim. Mas o que eu vejo em nossa geração? Uma geração que está construindo um muro sobre um alicerce errado. E você sabe o que acontece quando o muro é construído sobre um alicerce torto? Chega uma hora que o muro cai. É o que Jesus falou a respeito de um homem que constrói uma casa sobre a rocha e um homem que constrói a casa sobre a areia. Sabe qual a diferença dos dois? Está em ouvir e obedecer. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e pratica é semelhante a um homem que constrói uma casa sobre a rocha. O homem que ouve e não pratica é semelhante ao que constrói a casa sobre a areia. Hoje nós ouvimos o que Jesus fala, nós ouvimos o Evangelho da cruz, nós ouvimos as verdades do Senhor, mas nós não praticamos. Nós até achamos bonito quando alguém fala sobre isso. Nós parecemos o jovem rico, que está apenas disposto a se preocupar com a salvação. O jovem rico chegou: Jesus, e aí? O que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala: olha, se você quer ir para o céu, né, quer ser um crente bonitinho, vai lá, cumpre os mandamentos e tá legal. Aí o jovem diz: não, mas isso eu já faço, isso aí. Aí Jesus fala: porém, se você quer ser perfeito, uma das traduções para perfeito é maduro. Se você quer ser maduro, se você quer fazer parte desse reino, então vai, dá tudo que você tem, vende tudo que você tem, reparte e vem andar comigo. Sabe, pastor, eu creio que hoje a gente dar as coisas aos pobres não é mais um desafio para nós. Hoje nós podemos nos juntar aqui, fazer um sopão, dar para os moradores de rua, abrir. Hoje, graças a Deus, vencemos isso. Mas eu acho que o maior desafio para nós nesses dias está em deixar o nosso estilo de vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, trocar os nossos princípios e valores humanos e terrenos para caminhar com Jesus, andar ao seu lado. E muitas vezes é assim que nós nos comportamos. Aquele jovem, ele gostava da pregação de Jesus, ele simpatizava com Jesus, porém, na hora de fazer uma escolha de andar ao lado de Jesus, aí ele falou: não, então isso para mim não dá.
E é mais ou menos isso que a gente faz todos os dias. Gostamos da palavra, hoje a palavra do reino se tornou moda, né? Todo mundo hoje, toda igreja é a igreja do reino. Ah, porque é o reino, é o reino, é o reino. É legal, é simpático falar sobre isso, é bonito. Até porque isso nos coloca muitas vezes acima dos outros, né? A gente fala, não, a minha igreja é do reino, aquela lá não, aquilo lá são os religiosos. Então falar do reino hoje é muito legal. Mas quando nós precisamos aprender a perder, a ser o último, a chorar, aí é difícil demais para nós. Porque a matemática do reino é essa. O último é que é o primeiro. O que perde é o que ganha. O que chora é o que vai ser consolado. Essa é a matemática do reino. Por isso o reino, ele é muito mais do que um discurso bonito ou um nome numa placa. O reino é um estilo de vida. Onde eu estou sempre disposto a perder. Onde eu estou sempre disposto a abrir mão. Se nós estamos vivendo os dias para restaurar a missão, para readequar a nossa forma de missão, a primeira coisa que nós vamos ter que aprender é a perder. A ser o último. Sabe, eu moro num apartamento e todo apartamento ele tem 2 elevadores, né? O de serviço e o social. Um dia, no primeiro dia que eu me mudei para aquele apartamento, quando eu cheguei na frente do elevador social, Deus falou assim para mim, não, eu quero que você suba e desça todo dia pelo elevador de serviço, porque é para isso que eu te chamei. Eu quero que você tenha esse elevador como um memorial para a sua vida. E cada vez que você... O elevador social de serviço, você já viu, é bem feio, né? Não tem aquele espelho, não tem ar-condicionado. O elevador é bem diferente. Porque ele é para trabalho mesmo, né? Os caras carregam coisa, sujam. Aí Deus falou assim, eu quero que você tenha isso como um memorial na sua vida, para você nunca esqueça daquilo que eu te chamei. Eu sei que é muito frustrante ouvir isso. Porque ao longo da nossa vida, a religião sempre nos ensinou de que nós vamos nos dar bem na vida. A religião sempre nos ensinou que nós vamos andar com Deus e vamos começar a melhorar e vamos ser promovidos e tudo vai dar certo e vai acontecer e no final vamos ser arrebatados e pronto. Vamos morar em ruas de ouro, de cristal e tá legal. Só vitória. Alguém já leu aquela passagem onde Jesus diz assim, ó: aquele que quiser ganhar a sua vida, e aquele que estiver disposto a perder a sua vida, aonde foi que nós trocamos a nossa teologia? Aonde foi que nós trocamos a nossa forma de viver, de pregar, de ser crente, de servir a Deus? Falta de conhecimento, falta de intimidade daquilo que Ele é. Porque Jesus, quando era questionado, Jesus fazia, epa, eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Jesus fala de intimidade. Se nós estamos pregando uma vida de facilidades, de só vitória e prosperidade, quem nós estamos vendo? Quem nós estamos vendo? Se o nosso discurso é apenas um discurso legalista, de controle, de manipulação, de engano, quem nós estamos ouvindo? Porque Jesus, quando era questionado, Jesus diz assim, ó, eu não falo nada de mim mesmo, mas eu falo o que eu ouço o meu Pai falar. Nós precisamos sim repensar a nossa forma de fazer missão. Nós precisamos sim repensar a nossa forma de ser igreja, de ser missão. E tudo começa de um fundamento muito simples. Deus não quer me usar, porque Deus não vai fazer nada através de mim sem que primeiro não seja feito em mim. E o propósito do Senhor não é tornar você como o pastor Efraim. O propósito de Deus na sua vida não é tornar você como o fulano, não. O propósito de Deus é tornar você como Jesus. Porém, o caminho é estreito. É por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Sabe como é que Jesus é a vida se ele foi para a cruz morrer? Porque os olhos de Jesus estavam na eternidade. Jesus sabia que perdendo a sua vida, toda a humanidade estaria ganhando. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. O que a palavra de Deus fala sobre a verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos... Meu irmão, você não é liberto por causa de uma oração. Você é liberto porque você acessou a verdade. É a verdade que traz você, tira você das correntes e das prisões. É por isso que Jesus falou: eu sou o caminho. Jesus está dizendo: se vocês querem ver o Pai, se vocês querem chegar nesse caminho de vida, vocês vão ter que vir atrás de mim. Sem atalho, sem refúgio, sem rota de fuga, sem ponte. Vocês vão ter que passar pelos mesmos processos. Jessé, mas por que disso tudo? Porque Deus quer nos tornar filhos maduros. Porque Deus quer compartilhar conosco o direito de governar sobre a terra quando Jesus voltar. Deus quer compartilhar conosco o governo da terra. Só que Ele não pode dar o governo para filhos imaturos. Qual pai aqui que dá um carro para um filho de 10 anos? Eu já vi muitos dar, né? Mas é uma responsabilidade muito grande. Mas se você ama o seu filho, você não vai dar um carro para o seu filho, um menino que não tem responsabilidade, que não tem senso. Assim é Deus conosco. Esse é o mesmo processo de Deus com as nossas vidas. Esse é o mesmo desafio que nós precisamos viver dia após dia. Nos sujeitar ao que Jesus se sujeitou para alcançarmos a maturidade. A palavra de Deus diz que, embora sendo filho, mesmo Jesus sendo filho de Deus, Ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Eu sei que esse versículo ele nem é muito falado, né? Porque como assim Jesus aprendeu a obedecer pelo que sofreu? É isso mesmo. Porque Jesus sempre escolheu o caminho difícil. Jesus ele nunca tomou decisões baseadas no seu próprio prazer. Porque Ele sabia que era o que estava sujeitando a Ele a entender o propósito do Pai. E se a vida de Jesus é um exemplo para nós, se a vida de Jesus é um modelo perfeito para nós, então nós vamos aprender a obedecer o propósito por meio de tudo aquilo que nós vamos sofrendo no dia a dia. Essa palavra sofrimento, ela é tão pesada para nós. Sabe por que ela é pesada? Porque quando nós atrelamos sofrimento, nós pensamos no prazer da nossa carne. Mas se a nossa carne está sendo afligida, o nosso espírito está ganhando vida. Por isso, sofrer em Deus não é sofrimento. Sofrer com Deus é matar a velha natureza para assumir uma nova forma. E o Pai que não poupou o seu Filho também tem o mesmo desejo para nós, nos levar à maturidade, nos levar a um ambiente de maturidade, para que a gente deixe a chupeta de lado e pegue a espada na mão, para que a gente deixe as nossas fragilidades de lado e assuma a espada, porque fazemos parte desse exército, o exército do reino de Deus. E no exército não tem espaço para os fracos, para os frágeis. Não, mas é para aqueles que assumem a forma do reino de Deus, se sujeitam dia após dia. E o que nos fortalece são os desafios diários. É não fugir dos desafios, mas enfrentá-los, encará-los. É não fugir das dificuldades, mas mediante a maneira como a palavra nos ensina, nós tomarmos as nossas decisões, custe o que custar. E ser justo, sabe o que é ser justo? É você decidir por algo que muitas vezes não vai trazer benefício para você. Você sabia disso? Ser justo é você tomar decisões que muitas vezes vão trazer
consequências ruins para você. Isso é justiça. É quando você bate no carro do seu irmão na rua e você não arruma um jeito de fugir. Você espera ele voltar para dizer assim, cara, eu bati no seu carro, eu preciso resolver esse negócio aqui. Isso é justiça, que não tem a ver com o meu benefício. Não é a gente bater no carro do irmão e dizer assim, rapaz, fui abençoado hoje. Bati no carro do irmão, mas ele nem estava lá. Aí fui para casa, fui abençoado, Deus me livrou. A gente dá risada, mas tem gente que tem essa mentalidade. Qual é o primeiro atributo que a palavra dá para Noé? Um homem justo. A restauração do propósito da missão, ele passa pela minha e pela sua vida. É reposicionar o nosso caráter, o nosso estilo de vida. É reposicionar a nossa forma de pensar. Reposicionar a nossa forma de servir a Deus. Reposicionar a nossa forma de entender o propósito eterno do Pai. Porque senão, de nada adianta tudo que nós vamos construir. É apenas uma casa sobre a areia. No dia que vier a dificuldade, ela cai. No dia que vem os problemas, vem a ventania, as águas baterem nela, ela vai cair. Nesses dias, são dias de nós, por conta própria, destruirmos os muros que nós construímos sobre um fundamento errado. Porque a gente se engana quando acha que Deus está fazendo vista grossa para as nossas falhas de caráter. Uma hora o Senhor vai reposicionar você e vai te dar a oportunidade de você mais uma vez recomeçar, reconstruir do jeito certo. São dias de maturidade, são dias de nós assumirmos a forma do reino, são dias de nós reposicionarmos a nossa mentalidade, para que tudo que for ser feito daqui para frente, seja feito do jeito certo. Tudo que for ser construído daqui para frente, a gente possa construir sobre um fundamento sólido. E no reino de Deus, não tem a ver com aquilo que eu quero fazer. No reino de Deus não tem a ver com eu fazer com aquilo que dá certo, mas é fazer aquilo que é necessário ser feito. Missão não é quando você faz aquilo que dá certo. Missão é quando você faz aquilo que precisa ser feito, aquilo que é da vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus não é que a gente faça nada. E aí, como é que a gente vai ficar? Se Deus manda você esperar, como é que vai ser? Se você der voz ao seu ímpeto, então você vai fazer, você vai fazer. Você sabe o que destituiu Saul do governo de Israel? Você sabe o que tirou Saul do governo de Israel? Deus tinha dado uma ordem para ele: espere, não faça nada. Samuel tinha falado: Saul, eu vou, depois de 7 dias eu volto, então não faça nada. Mas por conta da circunstância, por conta da cobrança, da sedução à sua volta, quando Saul começou a olhar o povo e dizer assim: meu Deus, esse povo vai me abandonar, esse povo vai dizer que eu sou um rei, não sou muito... Aí ele cedeu à sedução, cedeu à conveniência e desobedeceu a ordem de Deus. E sabe o que eu acho mais engraçado nisso tudo? Durante 14, 15, 16 anos, sei lá, Saul continuou sendo rei. E esse é o grande problema. Samuel diz: cara, o reino foi tirado de você. Ou seja, Deus se apartou do reinado de Saul, mas Saul continuou sendo rei. Sabe qual que é o grande problema? Às vezes nós perdemos 10, 15, 20 anos da nossa vida construindo algo, achando que Deus está conosco, mas Ele já não está mais. Por quê? Porque construímos a nossa casa baseado na nossa própria vontade, não naquilo que nós ouvimos Ele dizer. Saul continuou sendo rei, com a coroa na cabeça, tendo muitos servos, sendo aplaudido, com muitos seguidores, tudo muito bonito, a igreja crescendo, as pessoas se convertendo, as pessoas orando em línguas, os dízimos aumentando, mas Deus não estava mais com ele. Até que chegou o dia que Saul morreu pela própria espada. Até que chegou o dia em que Saul percebeu
que ele estava só. Mas Deus já estava preparando Davi, um homem segundo o seu coração, para governar sobre o seu povo. Sabe por que Davi não começou a reinar no dia em que ele recebeu o óleo sobre sua cabeça? Porque ele iria passar por um processo de amadurecimento. Repita comigo, processo. Nós temos que aprender a viver os processos de Deus. Nós temos que parar de tentar impressionar Deus com aquilo que nós sabemos fazer e aceitar os processos de Deus, porque no tempo correto as pessoas vão olhar para nós, assim como olharam para Davi e falaram: Davi, vem ser rei sobre nós. No tempo oportuno, no tempo correto, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: cara, eu preciso daquilo que você tem. Eu reconheço que Deus está com você, me ajuda. Por isso, antes de nós começarmos a caminhar para frente, né, para aquilo que nós vamos fazer, esses são dias que nós temos que caminhar um pouco para trás, desfazendo tudo que nós falamos e construímos do jeito errado, sem ser o propósito de Deus. Ah, Gessé, mas eu tenho que retroceder? Não, é retornar ao propósito original, retornar do lugar que eu não deveria ter saído. E aí fica mais difícil ainda para nós ter que abrir mão do nosso orgulho, da vaidade, de tudo que falamos, de tudo que achávamos que era correto, mesmo que isso nos custe a imagem, mesmo que nos custe a vida, mesmo que nos custe a reputação, mas entrar num ambiente onde nós vamos ouvir o que Ele disse e fazer segundo as suas medidas. Quando Deus manda Noé construir a arca, Deus não fala: Noé, se vira aí, constrói um barco. Não. Sabe o que Deus faz? Deus entrega para ele as medidas corretas. Deus entrega para ele as medidas exatas dessa construção. Deus entrega para Noé o tamanho, a largura, a altura, os compartimentos, tudo como deveria ser. Por quê? Porque as águas seriam violentas. E somente algo estruturado da forma correta suportaria tantas águas, tantos dias em alto mar. E é isso que o Senhor quer fazer com a minha e com a sua vida. Nos esticar, nos forjar. Nesses dias eu vejo nós como as madeiras que estão sendo cortadas para a construção dessa arca. Uma madeira, depois que ela é cortada, ela tem que ir para a plana. Tem que perder a sua forma de um tronco e se transformar numa tábua. E esse é o processo dos nossos dias, onde nós vamos deixar a nossa forma de lado, perder a nossa característica, perder a nossa beleza, perder a forma como o mundo nos tornou, para nos tornar a forma que o Senhor deseja, para juntos, totalmente alinhados, construímos uma arca nesses dias, um ambiente onde nós vamos salvar nós, nossa família, os que estão à nossa volta. Esse é o nosso propósito. Antes de nós descobrirmos os 10 passos para se dar bem na vida, para fazer uma missão do jeito correto, nós precisamos dar alguns passos para trás e recomeçar da forma como o Senhor nos estabeleceu, onde Ele deseja nos tornar como seu Filho Jesus. Pastor, o nosso desafio nesses dias não é matar apenas o velho homem, mas é a gente desafiar a nossa nova criatura a se tornar o que ela precisa. Nós não fomos chamados apenas para matar o velho homem. Nós fomos chamados para amadurecer, para dar crescimento para a nova criatura. E só o que traz amadurecimento para uma criança recém-nascida, o que traz maturidade para ela, o que fortalece ela, são os desafios. Você já viu uma criança quando começa a aprender a caminhar? Ela vai se encostando na parede, vai subindo, cai, mas ela vai se fortalecendo. Sua perna vai se fortalecendo, o seu joelho, e ela vai indo.
Aí às vezes ela cai, o pai fala, levanta filho, levanta. Ela chora porque quer colo, o pai fala, levanta. Ela vai, se desafia, e daqui a pouco ela está caminhando. Teve todo um trabalho na hora do nascimento daquela criança, teve toda uma dor, teve todo um desafio, mas o maior desafio é dar crescimento a ela. Por isso esqueça do passado, esqueça do que foi, do que passou, esqueça de tudo que você viveu, mas se empenhe nesses dias a desafiar a nova criatura, a entrar nesse ambiente de amadurecimento. Esqueça a velha criatura, mas se empenhe nesses dias em fazer crescer o novo homem. Amém? Queria que vocês colocassem de pé, se você puder, nesse momento. Só quem pode fazer isso é você mesmo. Só quem pode entrar nesse ambiente é você. O Senhor já fez o que precisava fazer. O Senhor já deu tudo o que podia dar. Mas agora tem a ver com a sua escolha, uma escolha pessoal. Em se desenvolver. Desenvolver esse novo homem, essa nova criatura. Assumindo a forma daquilo que Deus deseja, deixando de lado o prazer pessoal, os desejos pessoais, para assim como Jesus, nos tornarmos maduros e obedientes, e chegar ao final da nossa vida e falar assim, cara, eu cumpri o propósito, eu cumpri o propósito, porque uma vida com satisfação não é uma vida cheia de conquistas, mas é uma vida que cumpre o propósito de Deus, que estabelece aquilo pelo qual nasceu. É por isso que Paulo dizia, eu não tenho a vida como preciosa. É por isso que cada vez que Paulo era açoitado, preso, injustiçado, humilhado, perseguido, Paulo dizia assim, olha, eu me alegro. Paulo, ele se sentia honrado de passar pelas mesmas coisas que Jesus passou. Porque Paulo sabia que a cada dia que a sua carne era humilhada, o seu espírito ganhava vida. Porque ele estava deixando de ser aquilo que ele era, para dar mais um passo, para estar mais próximo daquilo que Jesus é. Por isso quando vier a dificuldade, a aflição, por isso que quando vier o desafio, não fuja dele. Porque é o desafio que mata a sua natureza. É as angústias que matam a sua natureza. São as aflições que matam a nossa carnalidade. São os desafios, são as afrontas, são as humilhações que ajudam a matar o nosso orgulho. E se sujeitando a isso, nós conseguimos caminhar em direção a se tornar como Jesus. Porque Deus só pode governar num ambiente onde não há mais ninguém no controle. Por isso, se somos nós que controlamos a nossa vida, se somos nós que controlamos a nossa vida, então o Senhor não está no controle. Nós precisamos reajustar a nossa forma de pensar e nesses dias tomar decisões claras, tomar decisões que vão nos levar a esse lugar. É muito mais do que pensar sobre céu e inferno, gente. É muito mais que isso. É muito mais do que pensar sobre céu e inferno. Mas é se tornar o embaixador desse reino. Se tornar participante desse reino. Amém? Queria que você fechasse os teus olhos. Para que você não se distraia.
São dias em que você precisa tomar essa decisão, fazer essa escolha. Essa escolha que vai reposicionar, talvez você vai ter que parar de fazer algumas coisas, vai ter que começar a fazer outras, eu não sei. Mas são dias em que você vai ter que tomar decisões. São dias em que você vai ter que reposicionar as coisas dentro de você. Abrir mão do privilégio, abrir mão das facilidades, da conveniência. O propósito de Deus é nos levar à origem, a maneira como nós fomos estabelecidos por Ele. E o mundo nos ensinou a dizer que, não, a carne é fraca, eu sou falho, eu sou fraco. Mas a Bíblia nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de quem? Jesus não disse, não tem problema, a carne é fraca mesmo. Não, a Bíblia nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. E é a imagem e semelhança dele que nós precisamos nos tornar. E nós estamos vivendo em dias cruciais, em dias importantes. E assim como no princípio, Satanás seduziu Eva para que ela pecasse. E assim como no princípio, Satanás seduziu a Eva no jardim. E você sabe qual foi o motivo pelo qual Eva caiu? Satanás disse que ela poderia se tornar como Deus. Satanás disse que ela poderia, ela entenderia as coisas, ela veria as coisas e... Sedução. Conveniência. Propostas de benefício pessoal. E o propósito de Deus esses dias é nos levar a esse lugar de origem, onde nós nos tornamos como Ele. Porém, assim como Jesus, o Filho primogênito, aprender a resistir a essa sedução, a essa conveniência. Resistir aos benefícios que o mundo tenta nos dar todos os dias. Porque foi a imagem dele que nós fomos criados. É a semelhança dele que nós fomos criados. Por isso eu queria que nesse momento você tivesse um tempo para entender, para refletir, para pensar, para repensar. O nosso sentimento nessa noite não é que você vá para casa feliz, pulando de alegria, mas que você carregue esse ambiente de temor. Vai para sua casa, entre no seu quarto, feche a sua porta e comece a repensar, comece a refletir, comece a recalcular a rota que você está fazendo. Comece a analisar suas intenções. Comece a analisar quem é que senta na sua mesa, a sua roda de amigos. E no que diz respeito à conveniência, Jesus nos deixou um grande legado, pastor, porque quando ele estava com os seus discípulos na última ceia, ele sabia que entre eles tinha um traidor. Mas não foi por isso que Jesus mudou o seu discurso. Não foi por isso que fez Jesus mudar a sua forma de agir. Jesus poderia muito bem ter chamado João e falado assim: João, tira Judas da mesa, cara. Judas é um traidor, Judas não faz parte do nosso grupo. Não. Quanto mais próximo do fim ia chegando, mais difícil ia ficando para Jesus. E ele come ao lado de um traidor. E isso não muda seu discurso. Isso não faz Jesus mudar sua personalidade, seu caráter, mas ele continua irrepreensível, sendo o mesmo, caminhando para o mesmo lugar. Na mesa de Deus, senta quem Ele quer. Não sou eu que escolho os amigos. Não sou eu que escolho quem senta na mesa do Senhor. Naquele dia, Jesus não mudou sua pregação, por causa que tinha alguém que traía Ele. Se fôssemos nós, né, a gente ia falar: irmãos, tem gente aqui no nosso meio, né? Tem gente aqui que engana a gente, né? A gente gosta de dar aquelas indiretas, né, pro nosso irmão. Mas Jesus era maduro o suficiente para mesmo assim, ainda havia chance para Judas.
Jesus sabia que no seu meio existia um tal de Pedro que iria negar Jesus. Jesus poderia ter falado, cara, Deus, mata esses caras, não dá. Como é que eu vou andar com um traidor, o cara que me nega, não tem como. Não, mas Jesus continuou sendo o mesmo. Jesus permaneceu na mesa com eles. E o mesmo nível de misericórdia que existia para Judas, existia para Pedro. Porém, você conhece a história, os destinos foram diferentes. São dias de escolhas. São dias de refazer a nossa rota. São dias de, se necessário for, destruir a casa que nós construímos sobre a areia e começar a cavar fundo, cavar para baixo. E cavar para baixo, meu irmão, é difícil, dói, machuca. E ninguém vê nada. Não tem beleza alguma. Um fundamento não tem beleza alguma. O fundamento ninguém vê, ninguém sabe como que é, mas é Ele que dá sustentação. Por isso, se necessário for nesses dias, vamos ter que olhar para a planta original e dizer, nós fizemos errado. Olhar para a nossa vida e dizer assim, cara, eu fiz errado. E ter que começar a destruir paredes, fechar janelas, fazer conforme o propósito original. Mas esse ambiente só entra quem deseja. Nesse ambiente só entra quem se sujeita. Um dia o povo de Israel estava no deserto. Um dia o povo de Israel estava no deserto e o Senhor ia cada dia desafiando eles a entrar num ambiente de maturidade, porque no lugar da terra prometida eles só poderiam entrar se eles se tornassem maduros e se eles esquecessem a forma do Egito e estudassem as leis para agora conhecer os valores do reino, os valores do céu, para governar sobre aquela terra de um jeito diferente. Mas quando chegou no deserto, no lugar de processo, de maturidade, muitos desistiram, muitos não quiseram. E sabe o que aconteceu? Morreram no processo. Esses são dias de decisão para nós. Nós estamos num ambiente onde nós esquecemos do velho homem, onde nós deixamos o velho homem, porém, se não desenvolvermos a nova criatura, nós morremos no deserto. Nós ficamos pelo meio do caminho. Então são dias de fazer escolha para assumir a maturidade e se tornar como Jesus. Amém? Eu queria que você fizesse uma oração. Eu queria que você fizesse uma oração muito pessoal, muito verdadeira. Não precisa ser uma oração bonita e eloquente, mas uma oração que te reposicione nessa noite. Não tem nem a ver com aquilo que o Senhor quer falar para você, mas aquilo que você precisa dizer para o Senhor, a aliança que você precisa fazer com Ele hoje. Para recomeçar, para reestruturar a sua casa, o seu caráter, a sua vida. Só você sabe os passos que você deu fora da vontade do Senhor. Só você sabe os passos que você deu que não tinham a ver com a vontade de Deus. Então, ninguém melhor do que você mesmo para reconstruir as coisas, para restituir as coisas, para tomar as decisões corretas nessa noite. Ninguém melhor do que você vai saber o que dizer ao Senhor nessa noite. Há uma aliança a ser restaurada entre nós e o Senhor. E você precisa entrar nesse lugar nessa noite, nesses dias. Porque o processo do deserto, ele tem um prazo. Os dias estão se findando e o Senhor nos convida a entrar num ambiente de governo com Ele. Mas só pode entrar num ambiente de governo os filhos maduros, os filhos que assumiram a espada, os filhos que assumiram a responsabilidade, os filhos que em meio ao sofrimento aprenderam a obedecer à vontade de Deus, amadureceram. Aqueles que não se ofendem mais por qualquer coisa, aqueles que não têm mais a vida por preciosa, aqueles que conseguiram dominar sobre o seu orgulho e vaidade. Essa é uma decisão sua. Essa é uma escolha sua. E o Senhor te convida nessa noite a entrar nesse ambiente. Se você puder, feche os teus olhos, não se distraia e se conecte com Deus.
Se conecte com Deus. Abra o seu coração a Ele. Faça uma oração verdadeira diante de Deus essa noite. Reposicione a sua vida, reposicione seus passos. Senhor, perdoa-nos pelas distrações, Pai. Perdoa-nos pelas distrações, perdoa-nos, Pai, pelas escolhas erradas. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai, pelos ambientes de festa que nós construímos, sendo que não eram dias de festejar. Nos perdoa, Senhor, pelos ambientes de benefício que nós construímos à nossa própria volta. Dias que não eram de festa, de alegria, mas nós festejamos. Em dias de choro nós lutamos por nós mesmos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos pelas fugas. Perdoa-nos pelas fugas, Pai. Nos perdoa pelas fugas. Nos perdoa por negociar a verdade. Nos perdoa, Senhor, por ter negociado a verdade. Nos perdoa, Senhor, por ter negociado a verdade, negociado os princípios e valores. Nos perdoa, Senhor, por ter lutado por nós mesmos, sem nos preocupar com o nosso irmão, com a sua vontade. Nos perdoa, Senhor, por tantas orações egoístas. Nos perdoa, Senhor, por termos assumido a forma que o mundo nos constituiu e termos deixado de lado a forma original pela qual o Senhor nos concebeu, Senhor, desde a eternidade. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Devolve, Senhor, as lágrimas de arrependimento aos nossos olhos. Devolve, Senhor, as lágrimas de arrependimento aos nossos olhos. Devolve, Senhor, o sentimento de arrependimento em nosso coração. Assim como Paulo nos ensinou, mais do que imitar Jesus, nós queremos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. Sentir a mesma coisa, ser motivado, ser movido pelo mesmo sentimento. Ser desafiado por entender o propósito original, se sujeitar ao propósito original. Nos ajuda, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque ficamos celebrando as conquistas. Nos perdoa, Senhor, porque ficamos contabilizando os ganhos. Nos perdoa, Senhor, porque ficamos contabilizando as vitórias. Nos perdoa, Senhor, porque Senhor, nos apossamos dos despojos de guerra. Nos perdoa, Senhor, porque era para nós termos aberto mão dos despojos e nós tomamos eles para nós. Nos perdoa, Senhor, porque a nossa alegria está nas conquistas. Nos perdoa porque a nossa alegria está nos números. Nos perdoa porque a nossa alegria está na performance, nos aplausos, nos elogios. Nos perdoa, Senhor, porque a nossa alegria ainda está nas coisas que construímos e não no Senhor. Torna o Senhor suficientemente tudo para nós. Torna o Senhor suficiente para nós. Nós queremos orar como Davi, ter o mesmo sentimento de saber que o Senhor é o nosso pastor, então não precisamos de mais nada, nada mais nos faz falta. Nada mais vai me fazer falta, porque eu tenho o Senhor. E se o Senhor é tudo para mim, então eu já tenho tudo, eu não preciso de mais nada. Torna o Senhor suficientemente tudo para nós. Nos perdoa, Senhor, porque gastamos os nossos dias lutando e correndo atrás do benefício pessoal. Amém. Sabe qual foi o pecado de Acã?
foi por causa da vitória ele se achar no direito de pegar os despojos para ele. O pecado de Acã foi por achar que agora, por causa da vitória, ele se achou no direito de se apossar daquilo que o Senhor falou que não era para ele. E esse é muitas vezes o nosso erro. Por achar que não, eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, isso eu posso. Não tem mais a ver com o que é certo ou errado, o que é pecado ou não é pecado. Não tem a ver com o que é lícito, mas não nos convém. Tem a ver com muitas vezes, eu posso fazer isso, isso não é pecado. Mas isso muitas vezes me afasta da maturidade. Teve um dia que Josué foi lutar, pastor, contra os reis do norte. E Deus falou assim para ele: olha, esteja forte e corajoso, não tenha medo, que amanhã nesse mesmo horário eu vou entregar todos esses reis para você. Porém, corta os tendões dos cavalos e queima os carros. Sabe por quê? Naquele dia, quem tinha cavalo, quem tinha carruagem, tinha posse. Era poderoso. Os cavalos, as carruagens eram o que dava mobilidade ao exército. Então, quanto mais cavalo e carruagem, mais fortes eles eram. Sabe que princípio Deus estava dizendo para Josué? Josué, você vai lutar, você vai guerrear, você vai ser vitorioso. Mas isso não te dá o direito de tocar naquilo que eu não quero, de tocar naquilo que vai trazer orgulho e vai trazer honra para o seu nome, porque toda honra e toda glória são minhas. Pastor, vai chegar momentos em que as coisas vão crescer, você vai aumentar e você vai ser tentado a fazer coisas, porque não, mas eu tenho direito, agora eu sou um bom pregador, as pessoas me ouvem. As pessoas me assistem pela internet, as pessoas me elogiam, gostam de mim, então eu posso fazer isso. Naquele dia, Deus deixou um princípio para Josué, dizendo: Josué, nada do que eu vou te dar, nada do que você pode ter, rouba a minha glória. Então mata aquilo que pode te dar orgulho. Mata aquilo que pode te trazer orgulho. Mata aquilo que pode te deixar orgulhoso. Mata, pisa, queima a carruagem, mata os cavalos. Para que você não olhe para ele e diz: olha como eu sou vitorioso, tá vendo? Olha como Deus me abençoa. Não. A vitória está em cumprir o propósito do Senhor, do jeito que Ele disse. E naquele dia, Josué obedeceu o propósito do Senhor. Amém? São dias de nós aprendermos a perder, para que o reino ganhe. Amém? A hora se avançou, mas se você quiser ir para casa, eu vou liberar a bênção para você. Que o amor do nosso Deus Pai e a consolação do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Mas para aqueles que querem mais do que essa bênção, vamos adorar um pouquinho. Eu deixo o que for, eu largo o que for, só para com você estar. Nada mais me satisfaz, eu só penso em você, só quero você. Eu só penso em você, só quero você. Eu deixo o que for, eu largo o que for, só para com você estar. Nada mais me satisfaz, eu só penso em você, só quero você. 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 É santo e inigualável, é santo e inigualável.
Este é o meu Deus, santo inigualável, santo inigualável, santo inigualável. Este é o meu Deus. Me diz o que fazer para atrair teu